A Deus. Nós vamos iniciar agora a nossa série de mensagens, discípulos que fazem discípulos, discípulos fazem discípulos. Esta é a ideia de Deus para a igreja. Amém? Os discípulos fazendo discípulos. Vamos fazer uma oração? Senhor Jesus, nós vamos entender muito bem a sua palavra. Nós vamos receber revelação do céu, ó Pai. E ensina-nos, ó Pai, a fazer discípulos com aquele que mais fez discípulos nesse planeta, Deus, que é o nosso amado Jesus. Esse ambiente está aberto para o agir do Espírito Santo. E a primeira aula, a primeira mensagem, discípulos que fazem discípulos, vai ser muito edificante para nós. Em nome de Jesus. Amém. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Olha que palavra de Jesus. É isso que ele disse. Agora Jesus coloca um padrão, dizendo que você é igual a ele nesse quesito. Você é igual a Jesus nesse quesito. Como assim igual a Jesus nesse quesito? Não na pessoa de Cristo, mas na missão de Cristo. Ele falou, o Pai me enviou e eu estou enviando vocês. Aqui ele está mostrando que cristão não é frequentador de igreja. Todo cristão no planeta Terra deve seguir esse mandamento de Jesus, esse direcionamento de Jesus, de João 20, 21, que é, o Pai me enviou, eu também os envio. Imagina, mocinhas, a responsabilidade de Jesus ser enviado por Deus nessa terra para fazer discípulos, para ganhar almas para Cristo. E Ele agora colocou a gente igualzinho a Ele, nessa mesma missão. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Então, você tem a mesma missão de Cristo, de fazer discípulos por onde nós formos. Talvez a gente pense assim, não, a missão de Jesus é maior que a minha. Não, Jesus nasceu só para isso. E eu tenho que trabalhar, estudar, cuidar de filhos, plantar, colher, eu tenho que me divertir. E quando sobrar um tempinho, eu faço discípulos. Eu faço alguma coisinha para a igreja. Meu irmão, acaba tudo isso na sua vida, essa ideia. Não é isso. Você tem a mesma missão de Jesus. Ele disse, olha a comparação, assim como. Então, esse é o modelo da cave. Olha aí. Vou precisar que vocês olhem para mim e andem comigo, ó. Esse é o nosso modelo, assim como. Esse é o modelo da cave. Claro, é o modelo da Bíblia, mas aplicando para nós, assim como. Então, Deus te quer instalando seus banners, lá no salão, lá na loja, limpando alguma casa, trabalhando na sua empresa, vendendo, comprando, entregando ou recebendo, correndo ou andando, atendendo clientes, no tribunal do júri, estando numa mesa de cirurgia, onde você estiver, é intencional você ali fazer discípulos. É intencional você ser um ganhador de almas. Não pense que trabalho é trabalho. Trabalho é missão. Estudo é missão. Esporte é missão. Tudo que você faz, a ideia de Deus não é fazer todo mundo agora ser missionário, abrir mão daquilo que você faz, colocar uma pasta embaixo do braço e sair por aí. Não, Deus estragaria a igreja se todo mundo pensasse assim. A ideia de Deus é esses adolescentes estarem na escola deles, ganhando almas. A ideia de Deus é você estar lá na sua empresa, ganhando almas. Então, precisa desligar uma ideia de pensar que isso é a missão do evangelista, do pastor. Não, é a missão de todos.
Diga bem alto aqui comigo. É a missão de todos. Não captou lá na câmera, ó. O pessoal do YouTube está falando que não está ouvindo. 1, 2, 3 e... Não estão ouvindo ainda. É a missão de todos. Assim como. Essa é a palavra de Jesus. Não perca seu discípulo, gente, para o diabo. Enfrente como enfrentei. O exemplo de domingo daquela mulher. Vocês lembram? Vocês estão comendo mosca. Eu já estou na segunda frasinha, ó. Vocês lembram? Está travando? Ah, tá. Animação. Uhul. Vai lá. Revelação. É isso aí. Novo nível. Sinta. Abra outro e passa junto comigo. 2 celulares. Tipo um de apoio para você ver onde eu estou na frente. Aquela mulher ficou com muita raiva quando eu tirei aquele menino de perto dela. E ela veio com muita raiva. Então eu enfrentei aquela mulher porque eu não queria que o diabo roubasse meu discípulo. O diabo está cirandando gente sem aliança. Veja Lucas 22. Fala assim: disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que tua fé não desfaleça. Olha o inderretível aí, ó. Desfalecer. E tu, quando te converteres, confirma a teus irmãos. Então, não perca seu discípulo diabo, enfrente como eu enfrentei, e o diabo está cirandando gente sem aliança aqui nessa igreja. Quem não tem aliança vai cair fácil. O diabo fica ali cirandando, ó. Ciranda, cirandinha. Vamos todos cirandar. Vamos dar a meia volta. Volta e meia, 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 vamos dar. Six, six, six. Olha a canção do diabo aí, ó. Volta e meia, 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 vamos dar. Ao número da besta. O diabo coloca a pessoa que não é rebelde, mas não tem aliança, não tem caráter, ouve conversa errada, fala conversa errada, ainda está falando da liderança geral, não é só de mim, geral. Ainda fica conversando dentro da igreja, falando mal um do outro. O diabo fica assim para essa pessoa, ó. Ciranda, cirandinha. Os demoninhos tudo dando mão assim, ó. Vamos todos cirandar. Vamos dar a meia volta. Meia, meia, meia volta. Volta e meia, meia, meia. Vamos dar. Até pegar aquela pessoa e fazer o que com ela? Desfalecer ela. Fazer ela murchar assim. Por que eu não posso falar do meu irmão, mas falar com o meu irmão? Porque tem irmão fraco. Você não está entendendo que não é a proibição de falar. É pior do que a proibição de falar. É quando você mata seu irmão. Quando você mata seu irmão. Quando você fala que o líder de célula te maltratou, está te maltratando, o irmão fraco te ouvindo pode concordar com você e nunca mais pisar naquela célula. Olha como você pode ser pedra de tropeço. E você talvez continue aí naquela célula, porque você é cara de pau, mas você derrubou aquele irmão. Você desanima alguém na igreja falando mal do seu pastor. E qualquer pastor, quem estiver me assistindo, para de falar mal do seu pastor. Fala com o seu pastor, vai lá e resolve com ele. O problema é você e ele, não é as pessoas. Porque você derruba o irmão fraco. Tem gente que não está preparada para ouvir verdade nem mentira. Muitas vezes é mentira. Muitas vezes é a mentira. Um dia, conversando com pessoas, o Emerson é de prova disso. Até a gente conversou uma vez sobre isso. Teve gente que fez gente afastada da igreja, afastar mais ainda, porque cirandava as pessoas, enfraquecendo essas pessoas e matando elas. Talvez as pessoas poderiam voltar para cá e pedir perdão, renunciar a um pecado,
mas você foi lá e jogou mais palavra negativa. Sabe qual é o pior? Você ficou na cave, mas matou a pessoa lá fora. A Bíblia tem uma condenação muito forte para isso. Ai daqueles que derrubam os meus pequeninos. É melhor pegar uma pedra de moinho. Eu já vi uma pedra de moinho. Ela é redonda, muitas vezes feita com pedra ou um concreto, mas muitas vezes é a pedra. Eles fazem um furo nela. Imagina uma pedra arruada, bruta, desse tamanho. Tem um furo. Você enrola uma corda nela, amarra na sua cintura e joga dentro da água, no mar. Irmão, nem o melhor nadador vai se salvar dessa. Aí a Bíblia fala assim, é melhor jogar uma pedra de moinho dentro d'água, amarrado, do que derrubar um pequenino. Então, esse é o poder de uma língua venenosa. Talvez você não está entendendo, é que você com a palavra mata aquela pessoa. Olha o agravante. Quando você faz o Raul ficar com raiva do Félix, talvez o Raul saia da igreja com mentira sua sobre o Félix. É esse o quesito. Não é a importância se você falou ou não falou. É a morte que você fez na vida do seu irmão Raul. O perigo não é a fala, o perigo é quem ouve e é fraco. Por isso que é perigoso. E muito perigoso. Volta, por favor. Não perca seu discípulo para o diabo. Enfrente como eu enfrentei. O diabo está cirandando gente sem aliança. Por isso que quando a gente fala de aliança, aqui na igreja, a gente fala o seguinte. Se alguém te maltratar, Janete, não saia da igreja por causa daquela pessoa. Tem aliança comigo. Talvez você fique com raiva desse povo todo aqui. Mas se você tem aliança maior com o seu pastor, esse povo não vai importar para você. E se eu te magoar, a gente vai resolver entre nós dois muito fácil. Mas eles podem te magoar, talvez eles... Tem gente de cabeça fraca, que te magoa uma vez, 3, 4, não está nem aí. Mas se você tiver aliança com o seu pastor, irmão, é inquebrável. Por isso que na igreja, uma igreja, é um conselho geral. Você precisa procurar uma igreja, como a gente está sendo gravado aí ou ao vivo, a dica é para todos. Você precisa procurar uma igreja que você confia plenamente naquele pastor. Se você não confia, pula fora antes de ser membro ali. Nem entra. Porque ficar no local que você não confia, não dá. Confiou, não tenha na igreja uma pessoa que você mais ama, tanto confia, no mesmo grau com o seu pastor. Por que isso? Porque o dia que aquela pessoa cair, você cai junto. Tem amizades, é muito bom. Mas o dia que você ouvir um membro, um discípulo, um vice-pastor, um líder de célula, mais que o seu pastor, aí mora o perigo de um dia essa pessoa ser uma pessoa que vai cair e vai te escandalizar. O pastor é inderretível, incaível, inquebrável? Normalmente não, e não é não. Porém, eu tenho um código comigo, eu tenho um aprendizado comigo, eu tenho uma aliança comigo. Eu amo mais a Jesus do que vocês. Não que vocês não amam, estou falando assim, na comparação entre vocês e Jesus, eu amo mais a Jesus. Aí o que eu faço para mim ficar muito firme? Eu não estou preso com a igreja. Então, antes de ser pastor, eu sou filho amado. Estou ali no colinho de Jesus e não estou nem aí com a igreja. Porque ainda que eu perca a igreja, vocês, qualquer pessoa, eu não perco o meu amado Jesus. Meu coração está em Jesus. Fazendo assim, eu estou há quase 20 anos firme. Nunca desviei, nunca deixei de tomar a Santa Ceia, nunca fui excluído por nada, sempre firme com Cristo. Então, eu tenho uma grande probabilidade de nunca se desviar na fé. Dizer que eu tenho uma grande probabilidade é só para você ouvir, que eu não sou perfeito. Mas para mim, eu tenho uma certeza lá no meu quarto, no particular, que eu já falei com Deus. Não sei se você já falou, mas eu já falei. Jesus,
não te abandono nunca. Eu vou morar no céu. E não abandono ele nunca. É só eu e ele isso aqui, tá? Porque falar isso para você, que eu nunca vou desviar, pode parecer uma prepotência. E entre você me julgar ou não julgar, o meu negócio é com ele. E o meu negócio é com ele, eu estou firme, inabalável. Tá bom? Tá ao vivo? Ou tá gravando? Gravando, né? Tá? Se tivesse ao vivo, mandaria para o pessoal o link. Amém. Então, Albert Einstein, mais uma vez o cara aí, ó. Ninguém pode negar o fato de que Jesus existiu, nem que os seus ensinos ou ensinamentos sejam belos, ainda que alguns deles tenham sido proferidos antes. Ninguém os expressou tão divinamente, porque Jesus citou alguns textos da Bíblia que já foram falados, por exemplo, por Isaías, um salmo de Davi, ele já citou, mas Jesus viveu a palavra e os ensinamentos dele é correto e verdadeiro. Todo discípulo tem cruz. E o Emerson também. Emerson cruz. E todo mundano é pisado pelo diabo. Talvez você pense, carregar a cruz de Cristo é muito difícil. Beleza. Não carrega a cruz de Cristo, não. Não seja cristão que carrega a cruz. Seja pisado pelo diabo. Ou você carrega a cruz de Cristo, ou você seja pisado pelo diabo. Quem prefere ser pisado pelo diabo, diga amém. Vocês estão fera. Quem prefere carregar a cruz de Cristo, já está carregando ela, diga amém. Lucas 14, 27. E aquele que não carrega sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Não quero cruz, não. Então, não pode ser discípulo de Jesus. Não pode. Não quer cruz? Então não tem Jesus. Quer cruz? Tem Jesus. A cruz não é especificamente o sofrimento, mas é você pagar qualquer preço para andar com Cristo. Número 1, quando você se encontra com Jesus, passa a ver o reino. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Olha que palavra maravilhosa de João 3:3. Quando você se encontra com Jesus, passa a ver o reino. Você precisa ver o reino para você entender aquilo que eu falo com vocês. Você precisa entender o reino para você ter a dimensão do que é ser cristão. Se você não vê o reino, não ver o reino de Deus, você nunca vai entender a máxima do Evangelho, o suprassumo do Evangelho, o ponto mais alto do Evangelho, o summit, o pico da montanha do Evangelho. Quem vê o reino é uma pessoa que vai a vida inteira permanecer nesse Evangelho, fazendo discípulos. Quem enxerga o reino, pessoal, abre mão de tudo e de todos. E de todos também. Porque é de Deus todos não. É de Deus todos não. Temos que passar pelas águas e pelo Espírito. Número 2. Então, número 1, a gente vê que a gente precisa ter a visão do reino. A gente abre mão de tudo. Tudo entregarei, tudo deixarei, sim, por ti, Jesus, tudo deixarei, deixa as redes, deixa a família, como foi alguns pedidos por Jesus, deixa o que for, deixa fama, deixa dinheiro, deixa amizade, deixa o que for por Jesus. Número 2, é a gente passar pelas águas e pelo Espírito. Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não
pode entrar no reino de Deus. Esse nascer da água tipifica também o batismo. Mas juntamente do batismo e nascer da água, é você ser lavado, é você morrer nas águas. Quando você desce ali e levanta, surge um novo homem. Por isso que o batismo bíblico dá a entender totalmente a imersão dentro de uma água, não um copinho de água molhando a sua testa, mas alguém descendo nas águas, a água te cobrindo. Quando a água te cobre, é como se você fizesse assim, imersão no Evangelho, aprofundamento no Evangelho. A água também está junto aí com a palavra Espírito, porque também significa o Espírito Santo. Então, quem não nascer da água, ou seja, morrer ou nascer do Espírito, ir embora aquela velha criatura, você não vai conseguir entrar no reino de Deus, que aplica a sua salvação. Inclusive, quando você estava lá no útero da sua mamãe, você estava em um tipo de água, envolto. E Deus mostra isso quando você batiza, você é envolto dessa água também. E agora você também é envolto desse Espírito que envolve você por inteiro. Então, o discípulo que faz discípulo, ele passa pela água e pelo Espírito. Posso ouvir um glória a Deus? A palavra é clara, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Olha aí que frase bíblica e profunda. Por isso que algumas pessoas vivem capengando no Evangelho, não nasceu de novo. Parece que não foi batizado nas águas, foi batizado num pote de vinagre. A pessoa já fica até murcha, né? Igual aquele produto fica no pote assim, fica meio enrugado aquele negócio. Foi batizado num pote de vinagre. De vez em quando eu brinco, né? O famoso maracujá de gaveta. Faz isso uma vez. Pega o maracujá bonito, guarda na gaveta. Uma semana. Vai estar lá todo enrugado. Então a gente tem que ser batizado não é no vinagre, mas é nas águas. Nascer de novo. A água lava os nossos pecados, purifica a nossa vida, dá um banho em você. Glória a Deus. Número 3 é, quando você entende a dimensão do Espírito, você deixa de ser terrestre. Ela não entendeu. Vou nos mais velhos, você que vai entender. Não entendeu. Não entendeu. Também não entendeu. Vocês são fracos hoje, viu? Não está entendendo. Eu desisti de ir para aqui. Vou na minha esposa, que ela vai entender na hora, é 100%. Entendeu? Vamos aplaudir a esposa? Tem um filme, quando ele vê um ET, eles encontram assim, com medo, o ET faz assim também, ó. Né? Se eu fosse o André, ele acertaria também, né? Novo de batismo, né? Tem menos de 10 anos, 15 anos de batismo, novo. Eu entendi a visão espiritual que você está falando, né? João 3,12, vamos ler aqui, dá para enxergar? 1, 2, 3 e... É lindo vocês lerem. Um está aqui, outro está aqui, e outro terminou. Lindo. Vamos ler todo mundo junto? 1, 2, 3 e... Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das coisas celestiais? Olha aí a palavra de Deus dizendo. Eu falo terrestre e você não entende? Imagina se eu falar de coisa extraterrestre. Coisas sobrenaturais. Deus quer falar com a gente coisas sobrenaturais. Amém? Então, a igreja
tem que sair do nível. E aqui é tipo uma reclamação de Jesus. É tipo uma correção de Jesus. É tipo um puxão de orelha de Jesus. Pessoal, eu estou falando com você de coisas da terra. Estou falando do grão da mostarda, estou falando da terra, estou falando de alguém que morre, estou falando de coisa material, e vocês não estão entendendo. Agora imagina se eu falar da coisa do céu, lá de cima. Quando você sai do nível terrestre, você vai passar a ouvir coisas celestiais. Coisas maravilhosas vão ser reveladas a você. Você sai de um nível da fé baixa, um nível da fé rasa, um nível de crescimento, um nível de expansão, um nível de você ouvir coisa de Deus que ninguém ouviu. Querido, tem duas escolhas para vocês. Continua ouvindo coisa terrestre, da palavra, que a palavra fala de coisa terrestre. Mesmo assim não entende, ou você começa a entender essas coisas e passa logo para o nível celestial. Eu não sou um pastor terrestre. Vocês também não podem ser filhos terrestres. Amém? Eu preciso fazer uma revelação séria para a igreja hoje. Eu sei que vai me comprometer muito. Talvez alguns vão ficar assustados. Eu não consigo mais guardar essa notícia, meu amor. Eu não sou humano. Eu sou extraterrestre. Peço a vocês para não espalhar isso, tá? Se abrir a caixa aqui de trás aqui, vai sair um ET, meu irmão. Eu não sou humano, tá? E eu não vim de Marte, dos ETzinhos verdes, nem de Vênus. Eu vim de um local aonde tem um Deus que também pegou um filho dele e mandou para essa terra. A gente está junto nessa mesma missão. Tem um livro que no final dá até o nome da nossa cidade extraterrestre. A cidade extraterrestre. Nova Jerusalém. Essa parte você corta a mensagem, porque eu não quero que espalhe para o mundo, tá? Eu sou ET. Beleza? Glória a Deus. Isso. 3 dicas para vocês. Deixa de ser terrestre. Deixa de ser terrestre. Vou contar um negócio mais doido aqui agora. Kids. Vai vir um negócio muito grande. Que quando eu estiver andando na rua, eu vou ser levado, e só vai ser levado os ETs da terra. Eu não vou ficar aqui, inclusive assim, vou pedir para cuida da Flora para mim, tá? Ela morde, mas joga ração de longe, tá? E a água dela lá é um bebedouro automático, não precisa preocupar. Tem boia, tá bom? Não vai dar também não? Pelo menos, Raul, combinado então. Tá. Então tá, Vitória. O boleto do carro tá na segunda gaveta, tá? Você continua pagando para mim, beleza? Tá joia? Eu vou deixar a cópia da chave da minha casa com você, o número do Nubank, tudo direitinho, beleza? Com o Jean também eu vou deixar então. Não vai ficar mais com a Vitória. Tudo com o Jean. Tá? Água as plantas da Canaã lá, cuida, beleza? Que eu vou ser levado dessa terra quando o ET maior vir me buscar. Quem vai subir comigo? Glória a Deus. Você crê nisso? Inclusive, se acontecer agora, esse microfone cai no chão. E você vai ver cair no chão, amém? Vocês são fera. Meu Deus. Será que eu estava guardando um segredo? E será que um ET chama o outro ET para fazer parte de doidice?
só que não precisa contar um para o outro, porque um identifica na doidice do outro, todo mundo aqui é ET? Meu Deus do céu. Então vamos revelar a todo mundo agora? Só quem é ET não tem medo de contar, não tem medo do cancelamento. Levanta a mão agora aí. Olha, fala para o seu vizinho, você tem cabeça de ET, viu? Parece um alien. Número 2. Vamos ler com o número 2? 1, 2, 3 e... Jesus disse, eu estou falando coisas terrestres, vocês não estão entendendo, se eu contar celestial, muito menos. Aí ele falou ali o quê? Uma limitação. Qual a limitação? Vou parar de contar coisas para vocês de tudo. Porque eu falo terrestre, vocês não entendem, começa a falar celestial. Se você for uma pessoa muito terrestre, Deus para de falar com você coisas grandes, porque você não entende. É igual criança. Eu contei esse negócio aqui, eu acho que algumas mães vão ter que hoje refazer a cabeça do filho para entender que é uma passagem da Bíblia. Por quê? Não entende, é igual o Bob. Estou com um leão na barriga, ele pensa que tem um leão na barriga. É gente que não entende a palavra, mas nós devemos estar preparados para ouvir de tudo. Terceira dica. Não ande no limite da vida, ande na fé. Aí o texto, falei coisa terrestre, vocês não entenderam, não está crendo. Posso falar celestial? Deus pode falar coisa celestial com você, sim ou não? O que nasce da carne é, mas o que nasce do Espírito é? Um clique, 2 cliques. Irmão, deixe de ser carnal. Olha ali. Deixe de ser carnal. Deixe de ser carnal. Vamos para o mundo do Espírito. Vamos na dimensão da fé. Vamos na dimensão de Deus. Vamos deixar de ser gente carnal. Vamos deixar de ser uma célula carnal. Uma igreja carnal. Vamos ser uma igreja mais espiritual, em nome de Jesus. Quem nasce da carne é carne. Deixa eu te falar uma coisa. O que é nascer da carne? É você vir à igreja, gostar da igreja, entender a palavra, ser convencido pelo pastor ou pelo qualquer pregador e ficar por isso. Aí eu te digo que você nasceu da carne, porque você veio para a igreja, porque gostou da igreja, ouviu a palavra, entendeu a palavra, mas você entendeu de maneira carnal. Aí você vai ficar na igreja 6 meses. 1 ano. Eu te dou 1 ano. Por quê? Você não nasceu espiritual. Eu nasci espiritual há quase 20 anos atrás, quando eu tive um encontro com Deus. Quando o pastor fica falando daqueles pecados, de coisas que a gente luta, eu falo aquilo muito fácil, eu venci o pecado fácil, por quê? Eu já saí do mundo espiritual e já fui para a dimensão da fé. Já fui na dimensão do Espírito. E isso me ocasionou ter uma vida acelerada com Deus. Sabe qual é o problema de muitas pessoas na igreja? O problema deles é que eles converteram de forma carnal. E se você mexer com gente carnal, crianças, você está com crachá, você está até de pé, vigiando, não conversando aí, se você quer ser obreiro. Você precisa entender que o mundo carnal não vai gerar salvação em ninguém. Espiritual. Espiritual, quando você ora a Deus, você é batizado com o Espírito, você pode falar em línguas estranhas. Inclusive, falar em línguas estranhas é a língua dos extraterráqueos. Não, extraterrestre, terráqueo aqui. Não sei, extraterrestre. É a língua deles. E eles falam, e não precisa nem entender um outro, porque eles não falam para o outro, eles falam para Deus, Deus entende. E eu aprendi uma coisa, só não fala a língua dos mistérios quem não quer, porque já está em você, é só deixar vir para fora. Mas se você nasceu carnal, você não crê, você fica duro, você fica pensando. Quando talvez venha uma unção, você fica ali,
eu não vou repousar de jeito nenhum. Eu sair pulando e falando em língua de jeito nenhum, porque é carnal demais. A carne te segura, a carne te prende. A carne fala assim, opa, o culto estava bom até aqui, agora pé no chão. Não vem com esse negócio de língua, mistério, sapatear no manto, atender radinho, né? Fica assim, não vem com esse negócio não. Para. Aí tem gente que fala até assim, ó, cruza o braço e fica com o olho de coruja. Olha lá, caiu. Deus me livre eu cair. É carnal. Meu irmão, se eu não cair, eu me jogo. Se eu me jogar, eu pulo. Se eu não pular, eu tropeço nos 10 que está caindo do meu lado já também. Vocês viram a situação? É. O Riquel está me ajudando a segurar. Candango daquele ali. Caiu ele, a pessoa e eu. Meu irmão, vou te falar uma coisa. Deixa de ser carnal, irmão. Fala em línguas toda hora. Está lá no trânsito, fala em línguas. É melhor falar em língua do que falar da vida dos outros. Polêmica vocês gostam, né, irmão? Varão, varoa. Não é melhor? Deixa de ser carnal. Em nome de Jesus. Fala com o seu vizinho assim, deixa de ser carnal. Olha aí a obra do carnal. Gálatas 5, 19. As obras da carne são imoralidade sexual, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e outras coisas parecidas. Essa é a obra da carne. Ó. Qualquer pecado que você imaginar, ele vai encaixar em alguma palavrinha dessa. Obra da carne. Isso aí que fica te dominando, fica agindo dentro de você. Uma obra da carne. Mas vou te explicar uma coisa. Não quer dizer que você agora virou espiritual, que você não é carnal mais. Vai ter prova, vai ter desejo. Jesus até confronta os fariseus, saduceus, tudo de Deus lá, falando que o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai. Ou seja, ele explicando que o pecado maior não é o que você vai ver, o que vão falar com você. Não é o que você vai ver, nem o que vão falar com você. O maior pecado é gerado aqui dentro. É quando você fala que não tinha que falar, pensa que não devia pensar, age da forma que não devia agir. Isso vem aqui dentro, já está dentro de você aí. Mas agora, quando você converte, é espiritual, você começa a lutar contra a sua carne. Você dá uma queda de braço nela ali, e joga no chão, e trava ela. Só que quando você começa a ficar fraco na fé, a carne para os dois bracinhos no chão, começa a virar. Quando você vira, virou e pum, pegou você agora e te coloca por baixo, e trava você agora, e fica mandando a sua vida. Aí você começa ali a enfraquecer e fala, ó, você não vai no culto, não. Você não vai ler Bíblia, não. Você não vai orar em línguas, não. Você não vai crer em visão, não. Você não vai participar do treinar, não. A carne trava a pessoa. Aí tem gente que tem coragem de fazer até assim com a carne, ó. Desisto, me rendo. Ela levanta e fala assim, ó, você fica quieto, que a próxima vez você fica ouvindo que esse pastor ET lá, que povo doido, que ora, jejua, lê livro, lê Bíblia, vai para monte, vai para vigília, trabalha na Canaã, igual doido, precisa descansar, sua carne precisa descansar no domingo. Trabalhar em Canaã, deixa que o povo se lascar para lá, quem vai, quem não vai. Ó, não é de ir para a célula, participar de ministério, não mexe com isso não. E se você ficar quietinho, eu vou te dar um brinde. Você vai poder ir em um culto por mês. Tem um monte de gente aqui na igreja assim. Está lá, ó, 270 pessoas no nosso grupo. Fora um monte de gente que não tem WhatsApp. Gente que é criança também. Passa mais de 300 pessoas tranquilo, catalogadas na nossa igreja. Mas tem muita gente que está assim, ó, a carne é mais forte.
É a carne que manda. É a carne que manda. É a carne que domina. Uma pessoa não dizimista, gente, a carne está domando ela tudo. Por quê? É pão duro. Vou te falar uma coisa. Quem planta carne, colhe carne. Quem planta espírito, colhe espírito. Amém? E aí você segura. Qualquer desejo aqui, o desejo sexual, impurezas, tudo isso aqui é uma luta minha e sua. Qualquer palavrinha dessa, ira, ciúme, discórdia, todo tipo de coisa. As facções do rebelde, né? É o PCC dos rebeldes, que é o grupo deles, tudo isso aqui está envolvido. Só que a gente precisa bater nisso. Aí não vou conseguir terminar a palavra toda, mas eu vou pelo menos ler o fruto do Espírito. Vamos ler o fruto do Espírito? Porque nós já vamos falar de coisa ruim e não falar de coisa boa, né, varão? 1, 2, 3 e... Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, calma, devagar, paz, paciência, irmão, calma, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, Guamara, mansidão, lá da Bahia, oxe, mansidão igual o Riquel na enchente, quando acordou, a água estava assim já. Eu acho que ele olhou para ele e falou assim, será que vai continuar subindo? Vou dormir mais um pouco, ver se o colchão boia. Né? A guitarra dele foi embora, foi tudo embora. O Riquel é baiano, eu acho, viu? Eu acho que é. Né? Domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Não há lei, meu irmão. Você pode amar demais. Amém? Você pode ser bom demais, meu irmão. Você pode ser fiel demais, ser manso demais, amabilidade. Você pode estar cheio do Espírito. A propaganda das bebidas aí beba com moderação. Mas a propaganda que eu faço é do Espírito, beba sem moderação. No próximo do Espírito, faz assim, ó. Não consegui beber tudo, estou cheio d'água já, irmão. Bebi água o dia inteiro, quase. Beba tudo. O bebedouro está esperando ali daqui a pouco. Pai, muito obrigado por esse culto de hoje. Muito obrigado por esse monte de ET que está aqui. Muito obrigado por esse pastor doido que vai terminar o culto chapado aqui em cima. Muito obrigado pela tua graça, pelo teu amor. Oh Deus, que essa igreja seja uma igreja menos carnal, até zero carnal, Pai. Com muito amor, alegria, paz, paciência, amabilidade. Levanta um exército de pessoas com bondade aqui, Deus. Olha aí a palavra fidelidade. Gente fiel em tudo. Gente mansa. Gente com domínio próprio. Senhor, nos encha de tudo isso, ó Pai. Em nome de Jesus, nós oramos a Ti, ó Pai. Na primeira mensagem, discípulos fazem discípulos. E que nós possamos fazer muitos discípulos, pregar para as pessoas, salvar muita gente, ó Deus. Em nome de Jesus, amém. Vamos aplaudir a Jesus? A célula vai ser essa palavra. E acenda a luz. Eu vou pedir para as pessoas que vão ser como leões, nos ajudar a vender esse ingresso, a ficar um minutinho para o final do culto, que a gente vai distribuir os ingressos, tá bom? A gente não vai dar para criança já desiste. Nem olha para mim com essa cara. Vende ingresso online, tá?
Papel a gente vai entregar para vocês, não, é muita responsabilidade. Show? O papel está chegando aqui em alguns minutinhos. O mais, vai com Deus, Deus abençoe.